Nós vamos fazer a leitura bíblica em João, capítulo 3, versos 22 a 31. Evangelho de João, capítulo 3, versos 22 a 36, irmãos, eu errei aqui. Está escrito errado lá, até o 36. Se você quiser colocar o texto lá. Evangelho de João, capítulo 3, versos 22 a 36. Farei a leitura. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado, pois João ainda não tinha sido encarcerado. Ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. Respondeu João: O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: Eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo, o amigo do noivo, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que tem, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Nós estamos estudando o Evangelho de João, e nós estamos no capítulo 3. Nós vimos desde o início que João Batista foi um homem muito humilde, que teve sempre prioridade de anunciar Jesus. Nós vimos no capítulo 1 que ele foi confundido com Jesus, e ele diz: Eu não sou o Cristo. E aqui no capítulo 3 acontece algo bem curioso. João Batista estava batizando, e ao mesmo tempo Jesus estava batizando. Gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Nós vamos caminhar aqui os versículos, e a gente percebe aqui então
que eles estavam em lugares diferentes, né? Versículo 22 e 23 aqui, havia essa diferença de lugares. Jesus lá com seus discípulos e João também batizando. E o que aconteceu? Aconteceu que alguém lá ficou enciumado de Jesus, já pensou? Mas aquele que você estava anunciando, né? Falou para João Batista, aquele que você estava anunciando, ele está batizando, e tem muitas pessoas indo até ele. E a gente fica pensando, né? Como que aquelas pessoas não entenderam o propósito das coisas. Preferiram seguir homens do que entender o propósito de tudo aquilo. Como não entender que Jesus estava ali batizando, que Jesus estava ali anunciando o reino, e que João Batista foi apenas alguém que estava como alguém que começou o ministério, que apontou para Jesus. Então nós podemos ver aqui, versículos 22 e 23, o ministério de batismo de João e Jesus. Versículos 24 a 26, a gente percebe aqui esse crescimento do ministério de Jesus e a diminuição do ministério de João. João Batista sabia muito bem o que estava acontecendo. Ele sabia que a sua missão não era ser um grande homem de sucesso, mas a sua missão foi iniciar o ministério de Jesus. Agora pense conosco, pense comigo. João Batista poderia ser um homem bem, digamos assim, né, revoltado. Poxa, mas Jesus nem teve consideração comigo, escolheu lá 12 discípulos lá e eu fiquei aqui e agora, né, depois ele vai ser preso e morto. João não tinha essa preocupação. E não tem essa preocupação quem está preocupado com Jesus, com o ministério e não consigo mesmo. Seja nós, né, como pastor, como pregador, como igreja, denominação, a nossa preocupação não é, minha igreja tem que estar mais cheia que a outra, o meu ministério tem que ser melhor do que o outro. O nosso trabalho é que Jesus seja visto pelas pessoas, Jesus seja anunciado pelas pessoas. E é interessante quando você vê uma igreja se destacando, pessoas se convertendo, tem gente que fica bravo com aquela igreja, né? Como você vai ficar bravo e começa a colocar defeito naquela outra igreja? Nós temos que ficar felizes quando pessoas vão até Jesus. E nós não somos os julgadores das pessoas, mas nós podemos entender que Deus é aquele que faz o ministério, né? Então, à medida que Deus vai dando sucesso, vai dando crescimento, nós não devemos olhar para isso como algo que deve ser aquilo que vai nos nutrir, mas sim pessoas que vão seguindo a Jesus, porque esse ministério vai passar, outras pessoas vão seguir o nosso lugar, e nós podemos assim crescer nesses caminhos, né, e continuar esse ministério. O verso 27, aqui nós vemos: o ministério é recebido por Deus, portanto não há espaço para competição. João respondeu a eles, né? Porque aquele homem lá perguntou aqui, afirmou: aquele que estava contigo está batizando e todos saem ao seu encontro. João respondeu: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Ou seja, o ministério de João era e ele tinha consciência. E tudo o que Deus deu para ele, ele estava feliz com aquilo que ele recebeu. E ele de forma alguma estaria numa luta contra Jesus ou contra o mandato que havia recebido. Não quis ir além daquilo que Deus o deu. Não podemos querer ir além daquilo que Deus nos deu. Tudo que nós recebemos é recebido de Deus, do céu. Então,
Ninguém pode receber algo que não foi dado, e nós devemos nos contentar com estas coisas. Verso 28, vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou Cristo, mas fui enviado como seu precursor. Eu não sou Cristo, eu não quero ir além, não quero ofuscar o Evangelho ou a Cristo. Verso 29, que é uma forma que ele usou, que João usou para explicar o que ele estava falando. Ele diz que a noiva, que é a igreja, ela é de Cristo. Ele é apenas um amigo do noivo. Não é dele a noiva. Ou seja, aquele ministério não era dele, era de Jesus. Então, enquanto que a preocupação daquele discípulo de João era, olha, nós estamos cada vez batizando menos e aquele lá está batizando mais, né? Como que a pessoa falou de Jesus desse jeito, né? Quase que aquele lá. Enquanto que essa era a preocupação, João Batista diz, não, vocês não entenderam. Na verdade, eu era esse ajudante, mas quem tem o noivo é a noiva. Quem tem a noiva é o noivo, eu sou apenas amigo, e como amigo eu me alegro, eu me regozijo, porque o noivo está lá no seu ministério. Percebe que é muita repetição, né, dessa mesma ideia, irmãos, para que aquelas pessoas pudessem estar percebendo o lugar, né, de Jesus, o lugar de Jesus. Hoje nós cantamos várias músicas que falam a respeito de Jesus, e aqui na sequência, mais uma vez, João vai falar sobre Jesus, quem é Jesus. E na nossa vida nós precisamos sempre estar colocando Jesus em primeiro lugar e servindo com paz, com humildade. Verso 30, convém que ele cresça e que eu cresça junto, né? Não, diminua. Mas, irmãos, a gente vê muitas pessoas, muitos ministérios dessa forma. Convém que ele cresça e eu também seja conhecido. Eu não sei o que acontece com a gente, né? Com o mundo de hoje, esse desejo de ser conhecido, de ser curtido, de ser relevante, de ser bonito, de ser notado. A gente percebe que naquela época, esses grandes homens de Deus eram presos, eram perseguidos, eram mortos. E hoje a gente quer estar lá, né, em cima. Vamos passar a aparecer lá na Globo, ser entrevistado pelo maior podcast lá do Brasil. Então, não, convém que ele cresça e eu diminua. Quem é poderoso é o Senhor. Poderoso é o Senhor. E, como eu disse, João Batista foi um homem muito abençoado, muito humilde. Ele reconheceu, irmãos, que a vida dele não se limitava àquela vida ali, porque a gente tem muita dificuldade de ver isso, né? A gente fala do céu, mas a gente quer ir para o céu já desfrutando bastante coisa boa aqui da terra. E como eu disse, não é errado isso, mas não podemos colocar como alvo isso. E quando a gente vê João Batista, foi um homem que foi perdendo esse ministério, né? Ele já não tinha mais os seus seguidores. Depois ele vai ser preso, e lá em João 14, um dia a gente chega lá, né? Conta a história da morte dele, que ele estava preso e Herodes ali mantinha protegido. Mais um dia a filha de Herodias, a esposa, a mulher com quem ele convivia, faz um pedido na cabeça de João Batista. Então esse é o homem que foi diminuindo. Convém que ele cresça. E Jesus foi crescendo, seu ministério foi desenvolvendo e ele foi anunciando a verdade. Conta-se que um dia um pastor chamado... Não tem o nome do pastor aqui, é um pastor numa igreja em Melbourne, na Austrália. Foi apresentar o Hudson Taylor e chegou lá com um monte de superlativo, né? O grande homem, o não sei o que e tal. E quando ele pegou a palavra, o tal do missionário, Hudson Taylor, bem conhecido, ele disse: queridos amigos, eu sou um pequeno servo de um grande mestre ilustre,
Eu sou um pequeno servo de um grande mestre ilustre. Não tem celebridade no reino dos céus, senão Jesus. Porque Deus utiliza a gente, Deus capacita homens de uma forma maravilhosa, né? A gente fica feliz quando vê pregadores, quando vê missionários que destacam, mas ai destes, se começar a tomar para si esses títulos, realmente eu sou grandioso. Nada que você tem que não foi recebido, que não for dado, não há ministério que não foi dado, nada. E nós sabemos, irmãos, quem nós somos miseráveis pecadores. Não sei quem é o homem mais santo do mundo ou do Brasil, mas este é considerado um pecador como qualquer um de nós. Diante de Deus ele é miserável, porque nós, em nossas obras, não há perfeição, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, não há ninguém que seja perfeito. Então a gente percebe aqui essa lição de humildade. Passando essa primeira parte, ou seja, João Batista estava batizando, Jesus estava batizando, houve uma controvérsia, e alguém diz, é que ele está batizando como se estivesse tomando o lugar de João Batista, e João Batista então contradiz e diz, não, eu sou apenas o amigo do noivo, o meu ministério é de apoio, não é concorrente com Jesus, nosso ministério é de apoio, nós não concorremos com Jesus, nós não queremos ser maior do que Deus, nós não queremos ser essas grandes pessoas, né? Porque se nós formos muito grandes, nós estamos tomando o lugar de Jesus. Eu gosto muito daquela ilustração dos holofotes, que fala que tinha um prédio muito lindo, e as pessoas viram aquele prédio à noite iluminado, que prédio maravilhoso. Alguém chegou e falou, que lâmpadas maravilhosas que estão iluminando o prédio? Não, que prédio maravilhoso. Quando a lâmpada começa seu destaque, Jesus já foi embora, irmãos. Sério isso, né? Você chega numa igreja e fala, que lâmpada maravilhosa. Você tem que tomar cuidado, aonde que está o seu Deus? Que pregador maravilhoso. Nossa, que conjunto de louvor lindo. Muitas vezes é porque Jesus já foi embora, o lugar de Jesus já foi deixado. E nós precisamos entender disso, né? Eu contei aqui uma vez uma ilustração de um senhor que foi numa igreja, eu não vou lembrar os detalhes, mas foi numa igreja em Londres de manhã, e chegou em casa e contou para todo mundo, nossa, mas que igreja linda, que pregador maravilhoso, tal, e falou do máximo da igreja. E à noite ele foi lá na igreja onde Spurgeon pregava e voltou para casa. Que Deus maravilhoso. Voltou para casa, que Deus maravilhoso. Não, se a gente voltar para casa e não falar que Jesus maravilhoso, nós não tivemos na igreja. Nós não tivemos na igreja. Jesus é maravilhoso. Convém que Ele cresça e que eu diminua. E a gente percebe, né, como João era um homem de Deus, era um homem que anunciava Jesus. E aqui a partir do verso 31 a 36, nós vemos ele falando de Jesus e tem muitos detalhes aqui. Jesus é o testemunha, lembra que a gente fala de testemunha? Testemunha é alguém que testemunhou algo. Jesus é o testemunha de Deus, porque Ele é o próprio Deus, Ele está com o Pai, e Ele é aquele que veio, é o enviado. É como se João falasse, espera aí, eu sou apenas mais um que nasceu lá, que sou um ser humano. Jesus não, Jesus é o testemunha de Deus, é o maravilhoso, é o encarnado. E aí ele vem falando aqui a partir do verso 31, Jesus, aquele que vem das alturas, veio do céu, está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. João era apenas o da terra, mas Jesus era o do céu. Então ele vai destacando características de Jesus, como se tentando calar a boca de qualquer um que ainda não tivesse entendido que Jesus era importante.
Jesus não é apenas alguém maior do que todos, mas Ele é maior do que todas as pessoas, porque Ele é aquele que veio do céu. Ainda nos versos 32 e 33, diz aqui, Jesus dá testemunho de primeira mão, que é o que a gente estava falando há pouco, testifica o que tem visto e ouvido, contudo ninguém aceita o seu testemunho, né? Jesus foi rejeitado, como é rejeitado hoje. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Todos aqueles que recebem Jesus, que recebem o Senhor, recebem a confirmação de que Jesus é verdadeiro. Nós cremos em Jesus, e porque nós recebemos Jesus, nós sabemos que Ele é verdadeiro. No mundo que há tanta dificuldade de saber o que é verdadeiro, o que é falso, nós temos a convicção de que Jesus é verdadeiro. 34 e 35. Ele foi enviado pelo Pai, pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado em suas mãos. Nós falamos que ele vem das alturas, mas ele não só veio das alturas, como ele foi enviado por Deus. E ele tem diante do Pai essa missão, ele tem toda a liberdade. Deus Pai confiou a ele o ministério. Ele é o cabeça da igreja, ele é o Senhor do universo, o sustentador de todas as coisas. João Batista deve ter ficado muito preocupado, né, quando aqueles discípulos tentavam compará-lo com Jesus. Mas você é melhor do que Jesus. Então ele aqui afirma isso, não, quem sou eu perto de Jesus? Quem sou eu perto de Jesus? Versículo 36, na parte inicial aqui. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Nós já falamos aqui no 34, né, que ele fala, Deus não dá o Espírito por medida. Não, versículo 33, né? Que aquele que o aceita o testemunho certifica que ele é verdadeiro. E aqui no 36a diz, quem crê no Filho tem a vida eterna. Existem várias religiões que não creem em Jesus, não creem no Jesus histórico, bíblico. Colocam ele como apenas um filho de Deus, ou como um Deus letra minúscula, ou como um profeta da história. Nós cremos em Jesus, enviado de Deus. Quem crê em Jesus tem a vida. Esse é Jesus, esse é aquele que traz para nós a vida. Quem não tem? Quem não tem? Mantém-se rebelde contra Jesus, o que acontece? Ele está sobre a ira de Deus. Ele não tem Jesus, está sobre a ira de Deus. E aqui é um fato muito sério, irmãos, porque não há aqui, digamos assim, o neutro, né? Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Você não pode ser apenas religioso, você tem que crer em Jesus. Você não pode ser apenas bondoso, você tem que crer em Jesus. Você não pode entender que, não, Deus é um Deus bondoso, que o amor de Deus não vai deixar que Ele venha com ira para matar, para destruir ou para julgar. Nós sabemos que é exatamente o amor de Deus que nos faz assim, crendo nele, ser salvos. E pela sua justiça, Ele pune o culpado. Não há como isso não acontecer. Não há como isso não se efetivar. Quem crê no Filho tem a vida. Quem crê no Filho tem a vida. No comentário do reverendo Hernandes tem uma ilustração que fazia tempo que eu já tinha visto, e eu até estava comentando com a Nádia, parece que a Raquel Novaes
falou essa ilustração essa semana, do filho. É interessante porque ela se encaixa muito bem, tanto nessa passagem, como dá sentido a essa ideia de ter Jesus, ter o filho. A ilustração é a seguinte, que um homem muito rico tinha vários quadros famosos e um único filho. O que aconteceu é que esse filho, por causa de uma viagem com um amigo, ele sofreu um acidente e faleceu. Um amigo dele, para consolá-lo, sabendo que ele gostava de quadros, ele pintou um quadro. Nesse quadro tinha a figura do filho, também do amigo desse filho. O pai agradeceu, alegre, colocou esse quadro numa moldura e colocou lá junto com os outros quadros raríssimos, caríssimos, e deixou lá num cantinho. O que aconteceu é que depois de algum tempo, esse senhor morreu. E ele tinha deixado no testamento, ordenando que aquele mordomo fizesse um leilão daqueles quadros. Aquele dia, então, as pessoas se reuniram naquele salão, todas admiradas por aqueles quadros tão magníficos, tão caros. E a questão que foi falada para o leiloeiro é que o primeiro quadro que devia que dar início ao leilão era o quadro que tinha como título Filho, porque tinha muita expressão para ele. Aí colocou lá o quadro, as pessoas olhavam assim, parece que ninguém estava interessada, ninguém estava querendo dar um lance para aquele quadro. Quando de repente um homem deu um lance e comprou o quadro. Aí nesse momento o mordomo interrompeu o leilão e disse: agora o leilão acabou. O leilão acabou. Aquele que tiver o filho tem tudo. A combinação feita do pai é que quem comprasse o quadro, que fosse o quadro que tinha o filho dele desenhado, ia ganhar o resto. Ia ganhar o resto sem precisar pagar nada. Era tudo de graça. E a gente percebe, né? Eu gostei muito dessa ilustração porque ela traz as realidades, irmãos. A gente vive num mundo com tantas coisas, tantos desejos, tantos luxos, tantas preocupações, e a gente fica olhando, né? E o filho está desprezado. Parece que nós não damos um lance para o filho, nós nos importamos com Jesus. Mas quem tem o filho, tem tudo. Quem tem o filho, tem a vida. E as demais coisas, os demais tesouros, talvez não aqui, porque nós sabemos, irmãos, João Batista, um homem tão maravilhoso desse, teve uma vida tão difícil, passou grande parte da sua vida na cadeia, depois morreu, tendo a sua cabeça cortada, mas grande é o galardão nos céus, pois ele cumpriu a sua missão, sem orgulho, sem preocupar-se em ser o primeiro, eu queria uma cadeira lá com os 12 discípulos, eu queria andar do lado de Jesus, e Jesus toda hora falasse, esse aqui que começou o meu ministério. Quantas vezes a gente quer isso, irmãos? Que alguém fale, não, mas aqui nós estamos aqui, mas quem começou essa igreja aqui foi o fulano. Ou a gente está lá, mas fui eu que comecei, né? Quase que a gente estava levantando a mão, né? Estou tocando louvor. Não, mas espera aí, eu que comprei aquele instrumento e doei para a igreja. Irmãos, convém que ele cresça e que eu desapareça, se for necessário para que Jesus cresça. Nós somos servos, e quando nós cumprimos o nosso papel, está tudo bem, mesmo diante das dificuldades que nós vamos passar, está tudo bem. Quem tem o Filho? Pois quem crê no Filho tem a vida eterna. Que Deus assim nos abençoe, irmãos, mais essa passagem, né? Que a gente possa estudar aqui todo esse evangelho, vamos ver se a gente vai continuando dia a dia, mas é uma bênção a gente poder ver como João preocupou-se em anunciar a Jesus.
E a mensagem principal que nós devemos ter é essa mensagem de Jesus, a mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá, de estarmos em Tua casa, ó Deus, de podermos compartilhar da ceia do Senhor, de podermos ver, ó Pai, como os servos do passado são exemplos para nós, ó Deus. E que o Senhor abençoe essa igreja, ó Pai, para que ela possa ser relevante, ela possa possa crescer, ó Deus, possa ser uma igreja que prega, anuncia mais e mais a Tua palavra, ó Deus, mas que nunca nenhum de nós venha querer, ó Deus, crescer além de Jesus, querer, ó Deus, ser conhecido além de Jesus. Ó Deus, o Senhor nos dê sempre consciência, ó Deus, ministério que o Senhor nos deu, e aquilo que nós não somos melhores, maiores do que outro, ó Pai, que isso não seja para nós motivo de tristeza, ó Pai, mas sabemos que nós devemos buscar, cumprir o nosso ministério, seja ele grande, seja ele pequeno, é o nosso ministério, ó Pai, para aquilo pelo qual o Senhor nos chamou, ó Deus. Obrigado por termos Jesus. Por termos Jesus, nós conhecemos, ó Deus, o Senhor, nós temos acesso ao Senhor, à presença do Senhor, Deus. Agradecemos a Ti por esse momento e pedimos que o Senhor Deus esteja com cada um de nós, ó Pai, nos fazendo conscientes da necessidade de nos voltarmos mais e mais para o Senhor, Deus. Oramos em nome de Jesus.